boa tarde, professor Paulo, que mais uma vez está aqui com a gente na live da Conhecimento. Boa tarde, Boa, tudo bem, Vanesca? tudo bem. Boa tarde aos que nos assistem agora, né, na live e depois, que vão ver depois esse vídeo. Bom, gente, a gente combinou aqui uma semana, né, professor, para a gente falar da trilogia que o professor está lançando junto aqui com a Conhecimento. São 3 livros. Então, cada dia a gente vai falar de um deles, né? E aí a gente vai apontar os aspectos que a gente acha mais relevante do livro, que ele tem de mais atual. Então, hoje nós vamos falar do que as escolas podem aprender. Deixa eu só. Vamos lá. Que as escolas podem aprender. É um livro que foi lançado no final do ano passado, mas é um livro atualíssimo. Eu, que não sou da área educacional, ele fica aqui em cima da minha mesa e eu vou folheando. Cada dia eu leio um capítulo. Então, ele é interessante. Olha que bacana. Né? Até para nós, pais, entendermos, né, o que é a escola, como que a escola age, por quê? Porque são gerações diferentes, né? A nossa e dos nossos filhos. Então é muito interessante. Sim, Então tem vários capítulos aqui que eu acho atualíssimos, né? A questão sim. da diferença de geração, a questão de ver a escola, o marketing escolar, como trabalhar isso, né? Porque a escola não deixa de ser uma empresa, né? Isso que a gente tem que pensar também. E no serviço que ela presta, é um serviço muito diferenciado. Então, Sim, professor, Vanesca. vamos lá. Sobre o que nós vamos começar aqui pelo livro? O que o senhor acha importante da gente pincelar aí sobre a obra? Eu acho importante fazer esse convite para que todos tenham esse livro. Também. Não é só por ser meu, não é só por ser de minha autoria, não é isso. Esse livro, ele nasceu de 30 anos de experiência, que eu desenvolvi ocupando os papéis na escola, desde quem limpava a escola, de quem vendia bala na porta da escola, até ser gerente e diretor de 38 escolas. Então, esse acúmulo de informações exigiu de mim no ano passado, e a gente lançou no finalzinho, já com a data até de 2020, para esse ano. Partilhar um pouco tudo que eu vi, tudo que eu pude aprender, e eu acho que todo dia a gente aprende na escola. Então, é um livro que serve para professor, é um livro que serve para pais, é um livro que serve para diretores de escola, sobretudo, porque ele tem 33 formas de organizar uma reunião de professores aí na escola, né, Vanessa? É, isso mesmo. Eu estava aqui, já vou deixar para vocês logo o site aqui para saber onde faz a compra, tá, gente? O livro está aí num preço que é especial, é R$ 40 um livro que tem cor. Ele tem, e o que é interessante dele, né, professor, aqui no final sempre tem um exercício de fixação, ou até de ensinar como eu vou implementar isso, né, aquele capítulo na escola. Isso é muito interessante, além dos vídeos, né? Isso, está lá no canal como as escolas podem aprender também. O que as escolas podem aprender no YouTube. Depois a gente deixa aí embaixo o link. Vou deixar aqui o link da... Perfeito. Então, qual que é a ideia? A ideia de um livro assim é não ficar só no campo teórico. Nós, professores, trabalhamos em várias escolas, ficamos pulando de uma escola para outra, nós temos uma rotina, assim, muito dura, e é importante que a gente discuta a teoria, e o livro tem teoria, uma teoria robusta, uma teoria já aplicada, porque isso a gente fez aplicando, trabalhando em grandes redes educacionais, nós aplicamos cada atividade dessa que tem no final de cada capítulo, que a gente chama das ideias à ação. Por que das ideias à ação? A gente tem que sair da teoria e pôr em prática. Nós estamos vivendo agora um momento dramático, né, em que todo mundo fala de planejamento. Bom, tem um capítulo aí que fala só sobre isso. Lógico, a gente não previa que iria acontecer um momento como esse da pandemia. Porém, veja bem, nesse livro a gente trata de clima organizacional, de microclima, de como pode ser o ensino novo agora, o ensino híbrido, a aula invertida e as metodologias ativas. Eu pincelei nesse livro para lançar o segundo, que vocês vão ter acesso também, que é uma trilogia, né? Nós vamos falar dele, parece que amanhã, não é isso, Vanessa? Isso, amanhã a gente vai falar dele.
E parabéns pela capa, viu? Estava aqui conversando, mostrei aqui. Filho, livro é igual filho, né? A gente fica mostrando para os outros, né? Alguém pode dizer assim, nossa, é tão bonito, nem parece com o pai, mas azar. O importante é mostrar. Tem que mostrar. É isso mesmo. Professor, acho que um assunto, eu gosto muito desse assunto, é a questão da diferença de gerações, né? E eu acho que isso é muito difícil, né? A gente lidar, né? Porque os professores também são uma outra geração, os pais são os professores, outros, os gestores, outros, os alunos, outras. Sim. E o que eu ainda acho mais complicado ainda, né? Que a gente pode colocar a apoderação da escola é o seguinte, porque a escola ela trabalha com dois públicos, né? Um que paga o serviço, que são os pais, e aquele que vai receber o serviço, que são os filhos, com gerações completamente diferentes. Você tem cliente e consumidor. Por isso, no livro, no capítulo 13, eu falo de geração C. Por que geração C? Tá virando moda, tá? Tem muita gente... veja no YouTube. Veja no YouTube lá, já tem gente falando disso, de geração C. Mas, perdão, aqui no Brasil sou eu. Veio da Austrália, mas o primeiro a falar disso foi eu. Veja bem, a geração C é uma geração de jovens que estão conectados o tempo inteiro, não é? Por estarem assim conectados, elas precisam de trabalhar também os seus celulares, o seu computador. A geração precisa trabalhar suas emoções, né? As competências que a gente chama de socioemocionais. E isso a gente trabalha no livro em vários capítulos. Quando a gente pega o índice, né, Vanessa, do livro, a gente vê que, por exemplo, o que as escolas podem aprender com as suas dores? Aí você vai falar, mas a escola tem dores? Tem. Hoje, na linguagem de gestão educacional, a gente fala muito de que tipo de dor a gente pode resolver. E a escola é um lugar tão interessante que começa o dia, começa o turno, tudo normal. De repente, um aluno cai. Muda tudo. Tem que alguém lá atender, tem que levar para a enfermaria se tiver, uma coordenadora tem que cuidar, tem que ligar para os pais, porque talvez tenha batido a cabeça. Pronto. Essa é uma dor física. Mas tem também outras dores. São as dores que dizem respeito à gestão da escola. A escola está limpa? Essa é uma dor, deixar a escola suja. Quem sujou foram os alunos, então é importante fazer um projeto de educação ambiental para a escola. E aí, no livro, eu venho trabalhando essas questões, né? Sem contar que na escola tem o educador, tem o coordenador, olha aí, tudo com dor, né? Tem o avaliador, tem o orientador, tem os indicadores da escola, o indicador, e o professor, o gestor, que tem o papel de formador. Né? Aí você vai dizer, nossa, só tem dor. Não. É porque a gente está preparando os estudantes para ser um pesquisador, um desenvolvedor, um empreendedor, um negociador na vida. Então, a escola é um lugar que prepara a pessoa para ser vencedor e criador. Percebe? Nesse livro, né, nesse capítulo, que é o capítulo que o pessoal gosta demais, né, elogia muito, é como que a escola vai trabalhar a dor dela. Aí, no final do capítulo, tem um exercício. Né? Esse exercício, essa atividade de formação continuada para os professores e gestores, ajuda a indicar como que é cada dor da escola. E aí, o que o pai pode criticar? E o pai pagando, né, ele vai cobrar. É o cobrador. É aquele que vai cobrar de uma dor que está sentindo. Então, é um livro baseado nisso. A capacidade das pessoas ouvirem, de ter uma escutatória, né? A capacidade de ter um ouvidor, aquele que vai ouvir a dor, e um solucionador, que é aquele que vai pegar a dor e vai apresentar uma solução. Então, esse livro é para isso, é para apresentar soluções. Não esperem muita teoria. Paulo Freire eu conheço, Vygotsky eu conheço, Piaget. Foi por causa deles, inclusive, que eu escrevi o livro. Mas eu não quis encher de muita teoria. A gente vê que a linguagem dele é uma linguagem bem acessível, né? Ela não tem nada realmente muito teórico, assim, teorizado, né? A gente entende e consegue logo aplicar também, né? Vai trabalhando os problemas que a gente vai vendo e verificando a situação atual para poder aplicar aquela solução.
Isso porque, Vanesca, eu sou fundador, além do Movimento Educação UAL, que tem aí na capa do livro, eu fundei a Escola das Famílias no ano passado, está aqui até atrás de mim a logo, né? Uhum. Então, a Escola das Famílias é para quê? É para ajudar os pais e responsáveis a pensarem como ajudar o seu filho, né, no momento de estudo. Não é para o pai fazer o para casa para o filho, igual agora a gente está vendo aí, né? As aulas remotas, então o pai tem que trabalhar no mesmo espaço que o filho, talvez só tenha um computador e um celular. Como isso pode ser feito, facilitado, melhorado, né? Uhum. Isso mesmo. Tem até um capítulo especial aqui, né, professor, onde o senhor aborda mesmo a questão o que as famílias podem aprender com a escola, né? E eu acho que isso aí vai virar uma realidade. Quer dizer, as famílias agora vão ver a necessidade que se tem de estar participando, de estar contribuindo com a escola, né? Porque a gente via a coisa muito afastada. Acho que até essa pandemia aí ajudou, né, a aproximar. É interessante. Eu caminho pelas ruas, passo na porta de algumas escolas e alguém brinca assim: "Ei, professor, parece que você estava profetizando." Eu falei: "Bom, ainda não cheguei no papel de profeta, não. Mas professor, eu sou." Então eu entendi um pouco, e 30 anos a gente lá, no capítulo 23, a gente fala disso, né? O que as famílias podem aprender? A primeira coisa que a família pode aprender e aí isso às vezes alguns pais responsáveis não conseguem ouvir com serenidade, mas eu vou falar. A escola é para o filho. O exercício é para o filho. O para casa é para o filho fazer. E se ele deixar em branco, não tem problema, porque quem está aprendendo é a criança, é o adolescente. Muitos pais querem fazer o trabalho da escola dos filhos para ficar uma coisa perfeita. Só que na hora que chega lá na professora, ela percebe que não foi a criança que fez. Por quê? O pensamento está muito organizado, porque as coisas estão muito bem feitas. Então, tem alguns pais e mães que são perfeccionistas, e aí eu puxo a orelha de algumas mães. Não sei se você está colocando a carapuça. Não, até que não. Eu nunca fiz um trabalho, viu? E acho até. Mas eu fiz essa reclamação. Então, mas manda um trabalho que ele não consegue fazer. Eu falei, mas deixa ele fazer do jeito que ele sabe fazer. Você só está ali para a professora precisa medir a dificuldade dele, né? Isso vai gerar o que a gente chama de indicador. É aí que o professor, o educador, vai ver onde a criança ou o adolescente tem dificuldades para fazer um tratamento da informação, melhorar a avaliação e fazer com que o aluno alcance a aprendizagem. Bom, por que a escola não é para os pais? Porque a escola do século XX era uma escola de ensino. E no século XXI a escola é de aprendizagens. Ou seja, todos estão aprendendo o tempo todo. A começar do diretor da escola até pais, crianças, adolescentes que são educandos, todos estamos aprendendo. Inclusive, esse livro, sabe onde que ele está ganhando, fazendo muito sucesso? Ele está fazendo sucesso com as pessoas que limpam a escola, com os porteiros, com os educadores que eu chamo de educadores de apoio. Porque eles falam assim, nossa, parece que esse rapaz aqui, às vezes eu vou na escola, né, eles me chamam de rapaz, eu fico até muito feliz. Isso é bom, né? Esse senhor aqui parece que ele leu a nossa escola. Essa questão é experiência, né? Eu fiquei 30 anos em escolas e continuo. Eu fiquei 10 anos em escolas públicas, né? E continuo aí como consultor, não mais como professor. Porque quando eu passei a escrever, e esse é o meu 28º livro, quando eu passei a escrever, o 29º e o número 30 vai ser amanhã e depois da manhã. Então, quando eu passei a escrever, eu comecei a querer mostrar o que realmente acontece. Tem mãe que chega lá ansiosíssima, parece que é ela que vai fazer a prova, e aí essa mãe tem que aprender que é o filho dela que tem que passar por aquele momento desafiador. Correto?
Uhum. Tem mãe e pai que chega na escola com complexo de leite quente, eu estou pagando, então, né? Olha, marque um horário, veja as notas do seu filho, pergunte, dialogue com ele no carro. Ah, ele vai de van, dialoga com ele na van, dialoga com ele em casa, tira ele do computador um pouquinho e coloca ele para te dizer como ele está entendendo a escola. Ah, tem gente brigando com meu filho. O comportamento do seu filho na escola pode se diferenciar do comportamento que ele tem na sua casa. Então, cuidado, né? Então, tem pais, tem famílias que chegam lá com o complexo de Gabriela, né? Que eu falo no livro, eu nasci assim, você sempre assim. E uma coisa eu quero dizer para os pais, e eu trabalho isso no capítulo aí também. A escola tradicional morreu. Eu tinha escrito isso, você lembra, né, Vanessa? Eu lembro. Em novembro, quando eu estava te Já está entregando as falando. provas desse livro, A gente estava discutindo isso mesmo. aí você olhou e falou assim: como que é isso, professor? A escola tradicional morreu? Por quê? No capítulo 26 está aí, meus sentimentos, escolas tradicionais. Muita gente me convida para dar essa palestra. Fala a verdade, não é assim agora? Olha, a escola tradicional que não usava muito computador proibia os alunos de usar celular. Agora estão tendo que dar aula com os alunos onde? Não é? O que elas viam como vilão, né? Essas tecnologias. Isso. Não podia falar de sexualidade e afetividade, não é? Se não falar, como é que vai ser? Vai ter muita gravidez na adolescência. Então, a escola tradicional era uma escola que, se o menino ir de boné, eles acham que o menino está atrapalhando. Ora, o boné, onde está escrito que o boné atrapalha o menino a pensar? Faz um boné da escola, porque aí, já que ele é adolescente, não quer mostrar a orelha, não quer mostrar o nariz, está com sarda, o cabelo dele está estranho, deixa ele usar o boné da escola, cria um concurso de boné com os meninos, deixa os meninos serem eles, autônomos e livres. É o que diz a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, que é um dos livros da trilogia, né? Em que eu coloco a base no chão da sala. Mas eu já vim anunciando nesse primeiro livro, porque, na verdade, a trilogia só está separando, mas as ideias estão dentro desse cérebro aqui, tá? Agitado como o meu cérebro é. Né? E, na verdade, um livro vem completando o outro, né? Então, porque as pessoas nas palestras... vem falando de uma experiência, né? Toda essa experiência de quem teve ali nesse momento dentro da escola, quais são as dificuldades da escola, que aí a gente vai para metodologias, né, professor, que já aborda outros aspectos, né, de questão de aprendizagem, né? Isso. Você que me acompanha nas palestras aí, né, Vanessa? Você vê o povo perguntando, o que você falou é muito bonito, como põe em prática? Eu falo, não, compra esse. Esse aqui, esse de metodologia, para quê? Para te dizer o seguinte, olha, eu fiz, já ganhei prêmios nacionais e internacionais, então você consegue fazer. Por quê? Porque se a gente... Inclusive, eu estou até com um troféu aqui, né, de um prêmio que eu ganhei internacional. Está aqui. Oh, que legal! Né? Parabéns. Então, eu deixei aqui para dizer, tem jeito de fazer. Agora, para fazer, o que as escolas podem aprender? Que é a pergunta. É a pergunta. Porque, na verdade, esse vem abrir, né? Opa, vamos inaugurar, esse vai abrir a sua mente, né? Como assim, olha, vamos acabar com o tradicional, vamos derrubar aquelas barreiras para agora enxergar. Esse das famílias, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, olha, primeiro, é um momento bom para ler, porque a gente tenta organizar a nossa rotina, né? Já viu? Uhum. Tem muita gente ficando com insônia. Eu estou acompanhando professores, alunos, pessoas que estão com insônia. Eu, por exemplo, estou acordando tarde, dormindo tarde. Eu tenho feito Só também. que eu me viro, eu tento ler. Então, assim, é um bom momento para um professor, para um pai, ler esse livro. Por quê? A gente fala da importância de cuidar das tarefas do filho, da importância de zelar pelo crescimento dele, de tentar conversar com ele, respeitando os seus erros.
A questão da inteligência espiritual, né, que o senhor fala, dessa diferença. Isso. Importante. E a questão sentimental também, né? A gente precisa cuidar disso. A gente não... Né? Ainda mais agora, num tempo desse, né? Tem muita gente aí sofrendo mesmo com... Cuidar das emoções. E quando eu falo aqui de inteligência espiritual, eu não estou falando de uma religião específica, porque cada um tem direito à sua, e inclusive tem um capítulo no livro que eu trato do bullying religioso na escola, algo que é inadmissível. Pessoas que são rejeitadas, que são ironizadas pela religião que ela tem, né? Eu, na sala de aula, eu vi muito isso acontecer, intervir, fiz projetos, e aí eu resolvi escrever esse capítulo que é o bullying religioso é sagrado, respeitar o sagrado do outro. Nós estamos vivendo um momento em que uma sala de aula não tem a mesma religião. Nem dá para a escola fazer algumas orações. Ela tem que fazer orações gerais, por exemplo, o Pai Nosso é possível. Só que, e se nessa escola tiver um budista e um muçulmano? Eu já tive. Aí o aluno, de 3 em 3 horas, ele precisava sair para fazer as orações rumo à Meca. Ele esticava o tapete. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para que esse aluno levasse todas as simbologias, preparasse e pedi o pai dele para ir. Vanessa, foi um dia delicioso. Sabe por quê? O pai era dono de um restaurante árabe e levou um tanto de comida para a gente. Além disso, os meninos entenderam o que era islamismo, acabaram com a islamofobia. Então, é um livro que as escolas têm que aprender isso. Porque às vezes, né, até sem querer, as escolas incentivam, né, um tipo de preconceito que os alunos não sabem porque tem. Vai passando para frente, né? Parece que aquela coisa vai passando para frente. Ninguém vai aprender. Mas o que é isso? Por que essa religião? Por que esse tipo de comportamento, né? Acho que é isso, aprendizado é tudo, né? Isso, inclusive lá no canal que as escolas podem aprender, eu conversei sobre comunicação não violenta com a professora mestre Mirla. A Mirla é uma das especialistas aqui, ela é jornalista, ela é escritora sobre esse tema. Então, se alguém quiser ver lá no canal, vai ver uma conversa sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma forma de se relacionar que a escola precisa aprender, não é? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava acompanhando umas escolas nessas cidades que tiveram problemas, Mariana, Brumadinho. Na época. A professora, com a maior das boas intenções, tá? Ela falou assim: então, à noite tem reunião de pais. Então, fala com os pais para virem. Tinha uma criança, uma não, mais de uma na sala dela, que tinha perdido os pais na barragem. Aí era perto da Páscoa. O que a criança perguntou? Ela perguntou assim: então meu pai vai voltar de novo, ele vai ressuscitar? E aí precisaram de um consultor, como eu sou cientista da religião, me chamaram para ir conversar com as crianças e com as professoras. Essa professora não estava bem, ela também estava de luto. Então, veja bem agora, nesse período da quarentena, competência socioemocional, que é um tema que você já percebeu, você olhou o livro todo, você é editora dele, né? O tempo todo eu falo de competência socioemocional. Por quê? É o que nós vamos ter que ter pós-pandemia, pós-barragens que foram caindo, e para relacionar bem no mundo do trabalho, para saber trabalhar em equipe, né? Tem um capítulo aí que é: não somos estrelas isoladas, mas nós somos constelações. Por quê? Tem gente que quer brilhar sozinho na equipe, então tem que treinar o professor, que ele tem que cumprimentar a senhora que limpa a escola, o aluno tem que aprender que aquela senhora ali é uma educadora, que o porteiro é um educador também, que a pessoa que trabalha na secretaria, a gente chama isso de humanização. Essa é a melhor tecnologia. Tem que aprender, é muito. Bom, gente, é muita coisa para aprender, né, professor? Muita coisa. É por isso que tem que ler com calma. Tem que ler com calma. Eu recomendo, é fácil a leitura, porque os capítulos são curtos, então a gente pode ler um capítulo para... Você não precisa pegar aquela leitura de uma vez só, né? Então você consegue...
e lendo, parando os capítulos, refletindo, né? E aí, para quem é da área, resolver como que eu vou aplicar isso no meu segmento, né? Na minha escola, na minha sala de aula, né? Ou Eu até não... a gente conversa com meus filhos, deixa eu ver como que a escola está agindo aqui. É muito bom. Eu fiz um ranking, sabe, assim, dos capítulos mais famosos. O mais famoso chama Geração C. Assim, que o pessoal mais quer. O outro é o Rei Leão. É uma comparação que eu faço de trabalho em equipe na escola com o Rei Leão, né? O que as escolas podem aprender com o Rei Leão? E o que o pai pode aprender com o Rei Leão nesse tempo para cuidar da família, a mãe? As pessoas que moram na casa são adultas. Uma coisa muito importante que um professor tem que aprender é que ele não pode, e qualquer pessoa que relaciona com criança, é que ele não pode se dirigir para a criança e falar assim: seu pai não te ensinou isso? E se a criança responder assim: não, eu não tenho pai. Né? Então é melhor falar com as crianças assim. E as pessoas que moram na sua casa? Aí tem um capítulo que eu explico isso. Como comunicar com a criança sem feri-la, sem colocar pontos fracos dela em evidência. E às vezes a gente fala sem sentir, né? Eu estudei numa época, ditadura militar, em que as pessoas falavam: sua mãe não te deu educação, não? E um dia um colega respondeu: não, minha mãe morreu. E aí o professor ficou com uma saia justa. Então, quando você faz um checklist, entende como é que é o ecossistema da sala, trabalha isso de maneira pedagógica, forma a equipe, dá consistência. Esse livro está fazendo o sucesso que está fazendo, você é testemunha, né? Porque esse livro trouxe grandes possibilidades do gestor e dos professores pensarem junto. Eu estou muito feliz com o resultado que ele está mostrando. Lá no canal também, nós já atingimos 1.300 visualizações, né? Nós temos um número menor de inscritos, porque o que eu fiz? Eu soltei os vídeos nas redes sociais sem ficar preocupado com quantas pessoas vão se inscrever. O que eu estou interessado é com a mensagem e que a pessoa compre o livro, seja digital, se ela pode, né? Eu não entendo bem como é que é aí o digital, Vanessa, explica para o pessoal. O digital é para quem tem aí, pode ser, né? Para quem tem essa facilidade, que eu vou dizer como editora, não tenho, eu gosto do Kindle. Eu gosto também do mas livro. Mas tem a facilidade do Kindle ou até do computador ou notebook, né? Aí pode abaixar, está disponível tanto na loja da Google como da Amazon, né, são as principais. Aí na Apple também tem, porque a Apple tem um outro, né, vai depender do equipamento que cada um tenha. Mas ele já está disponível para, né, todas essas plataformas. Aí compra, adquire, ele tem um custo menor mesmo, tá, gente? Porque o físico sempre tem um valor mais diferenciado do que o impresso. E por isso é importante, né? Não dá para eu falar no livro de geração tecnológica, de transmediático, e não oferecer esse resultado, né? Então, nós temos o livro físico, temos o livro digital, né? Que vamos estar na Bienal do livro esse ano. Eu vou dar palestra lá 3 dias e nós vamos estar vendendo a trilogia. Mas o que eu quero? Que você compre agora por vários motivos. É mais barato, né? Nós temos uma promoção que hoje nós decidimos que ela vai até 30/6, não é isso? Isso, que está aparecendo aqui embaixo, ó, direto a trilogia. Porque muita gente pediu: Paulo, eu recebo dia 10, eu recebo, e nós estamos no meio de um período atípico, né? Então, eu pedi para a editora manter o preço, e a gente acertou isso bem rápido. Então, nós estamos lá. Para que o movimento Educação é o Alvo, que é o co-patrocinador do livro, possa sobreviver, nós trabalhamos em escolas públicas, escolas pobres, temos várias obras sociais que a gente ajuda. Nós precisamos que sejam vendidos 100 livros, né, Vanessa? Porque aí os projetos de troféus, de mulheres educadoras, são mantidos com isso. Então, 100 livros para a gente sair... e depois aí tem a Bienal,
tem a livraria, vocês podem telefonar, parece que tem o telefone, né, Vanessa? Como é que é o telefone de lá, o site? Eu vou passar aqui, eu já pus o site, gente, mas quem quiser eu vou colocar aqui disponível o WhatsApp. Né? Tem isso. É importante também falar. Ixi, agora foi eu que deu branco aqui em mim. Me deu branco. www, conhecimento livraria. Está aparecendo aqui embaixo, conhecimentolivraria.com.br. Para quem quiser comprar. O importante é que quando você compra a trilogia, era isso aí, eu lembrei. Quando você compra a trilogia, o primeiro livro, assim que a gente conclui, aí tem que esperar só a conclusão, né? Efetivou o pagamento, deu tudo certo. Esse primeiro livro já vai. A gente já faz o envio, tá? Ficam só os outros 2 que ainda estão em produção, né, professor? Um previsto para o mês que vem, né, o Metodologias, e o outro para agosto. Né? E a gente está até negociando uma conversa minha com o Marcos, talvez ele tenha te falado aí, Vanessa, da gente, na Bienal, tem a leitura, de lançar também na leitura, também na leitura. É bem conhecido aqui em BH, né? Para quem não é de BH, pode pedir que a gente te manda te entregar o livro aí. E você pode ligar também, que é 31 3273 2340. Estou colocando aqui para vocês o WhatsApp, que é até mais fácil aí. Já está aí mais rápido. Muito mais rápido. Pode mandar uma mensagem do WhatsApp, fala, tem interesse em ver, em adquirir o livro, que a gente já entra em contato. Tá? Além disso, estão também na Amazon, na estante virtual, todo mundo consegue comprar, Submarinos, Americanas, tá? Também estão disponíveis nesses outros canais, além do canal da editora. Isso é muito legal. Ô, Vanessa, outra coisa também, para explicar desses 100 livros da trilogia, porque todos sabem, a gente apoia a orquestra, apoia bibliotecas que são solidárias, estão começando um projeto de geladoteca. Se alguém tiver uma geladeira velha, a gente vai pintar e colocar livros dentro dela, livros usados, vários tipos de livros, e deixar em algum lugar. Então, uma forma de você patrocinar os projetos que a Educação Alvo faz são os livros. Isso mesmo. Porque a renda, né, desses primeiros 100 livros vão ser revertidos aí, parte dela para as ações aí do movimento Educação é o Alvo. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente está aprendendo muito sobre empatia, né, que é algo... Eu falo aí num capítulo de o líder empático, né, a liderança empática, que está lá quando a gente fala de equipes, né? Não somos estrelas, somos constelação. Não dá para ver aqui, não. A liderança empática e a comunicação, quer dizer, como é que está o site da sua escola? Como é que está a rede social? Como é que a sua escola está fazendo o marketing dela? Porque ela vai ter que sobreviver, né? Professor, como você está fazendo a sua aula digital? Tem aí. Educador, veículo, mensagem, canal. Então, é uma coisa incrível. As pessoas falam, Paulão, você pensou. Tanto é que amanhã eu vou dar um curso pela Simpla, né? O pessoal quiser fazer, está um preço bem legal, são R$35. Se a pessoa quiser comprar o livro, eu deixei os endereços lá também, mas falar sobre a volta da quarentena, né? E entra lá e participa, vai ser bem legal. Baseado nos 3 livros. Ah, tá, dos 3 livros. O professor, agora vamos aqui para finalizar, né? Quais os capítulos que o senhor acha mais importante agora para a volta? Para a volta? Essa volta, né? Essa que a gente não sabe quando ela vai acontecer, né? Porque a gente ouve junho, julho, agosto, setembro, mas quando voltar? Eu estimo que seja setembro. Né? Mas não sei se eu estou certo, não. Mas, o capítulo 18 é muito importante, que é o capítulo do Rei Leão. Né? O que o Rei Leão pode nos ensinar? Porque ele fala de uma cadeia da vida, que nós todos estamos interligados, interdependentes. Não vou dar o spoiler todo, não. O capítulo 2, que é sobre resiliência, que é uma competência socioemocional fundamental. O capítulo 3, que fala como as escolas off podem aprender com os alunos on,
né? O capítulo 6 é mais voltado para professores aprenderem, acho que muito bom. E o que as escolas podem aprender com os samurais, que é sobre resistência também, força. Bom, se eu fosse falar de todos, eu acho que... é importante. Mas, assim, e eu acho que tem um momento também de alegria. O que as escolas podem aprender com a Disney? Esse capítulo muita gente gosta, é uma palestra vitoriosa, assim, sou chamado no Brasil inteiro para falar sobre isso, e isso é legal. Ai, ótimo, professor. Só que agora eu não estou indo em lugar nenhum do Brasil inteiro. Porque... Mas virtualmente, né? Daqui a pouco começa. Mas eu acho que tem que usar máscara, tem que ficar em casa, tem que obedecer todas as coisas que a Organização Mundial da Saúde prevê. É importante se cuidar. Então é isso, gente. São 33 capítulos imperdíveis, fáceis de ler, rapidinho. Não é nem 1,50 por capítulo, hein? Não é nenhum. Você perceber qual que é o valor, o custo-benefício aqui é enorme. Então, quem se interessar por essa obra pode adquirir no site da Conhecimento ou no telefone que está aí também, vocês podem pedir por WhatsApp. E quem se interessa pela trilogia, né, além de adquirir, além de receber as obras, que já é, né, um benefício e tanto. Olha o que faz uma pandemia. Que é o benefício e tanto, ainda contribui com o movimento Educação Alvo, né, com essas ações todas aí que o professor já falou, que é muito interessante, né, que a gente participar e de apoiar. Perfeito, Vanessa. Eu quero te agradecer, viu? Gente, eu falei muito pedi muito que vocês adquirissem, porque o meu foco nesse momento, é garantir que o movimento Educação Alvo continue de pé. Então, nós já vendemos cerca de 19 livros, pelo menos é uma conta que eu tenho aqui, né? Nós precisamos ainda de 81 pessoas. Né? Então, eu estou sendo bem claro e objetivo, são 520 páginas de conteúdo mesmo, né, Vanessa? Você está... Não, e esses próximos livros são livros que até contém mais gráficos, né, mais organogramas, então que fica uma leitura até mais dinâmica, né, professor? E para deixar a informação bem clara para quem precisar, pais, né, professores, gestores. Isso mesmo. Professor, muito obrigado. Tá joia, eu também agradeço muito. Agradeço demais, eu acho que eu sempre aprendo, sempre que estou aqui, sempre aprendo um pouquinho mais. Todo mundo aprende. Prazer. Quem nos viu ao vivo, muito obrigada aí pela audiência. Quem vai nos ver depois também, a gente também agradece. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a editora aí nos canais, que a gente também passa aí, se for alguma dúvida que vem, né, para o professor ou para alguma coisa do movimento Educação ao Alvo, também pode entrar em contato que a gente repassa aqui. Legal. Tá, e a maior tecnologia é a humanização, tá? Isso está presente nos 3 livros. E, gente, vamos em frente, vamos resistir. Tudo passa. Isso aí. Boa tarde, então, gente. Obrigada. Valeu, Vanessa. Tudo de bom. Nada. Vou terminar aqui.